Oiê, pra você que não me conhece, eu me chamo Guigo e eu tô aqui pra dividir as minhas experiências de leitura com vocês. Então, eu criei essa plataforma exatamente para que a gente pudesse conversar a respeito disso, a respeito do que eu tô lendo, a respeito das minhas impressões, do que eu tenho aprendido com esses livros, quais são as reflexões que eu tenho tido, enfim. Para isso temos esse canal, Admirável Guigo Novo. Se você gostou de alguma das resenhas que já foram feitas, então se inscreve, compartilha. Se ainda não viu nenhuma, essa é a primeira, seja bem-vindo, eu espero que você goste. E vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou falar com vocês a respeito desse livro polêmico aqui, ó. Bom, O Segredo dos Corpos, do Vicente de Maio. Esse livro aqui tem uma capa incrível, né? Sou apaixonado por essa capa. Parece até uma obra de arte, assim, pra você deixar pendurada, né? Exposta, assim, na sala. Enfim, a capa já me chamou muita atenção e foi por isso que eu peguei esse livro aqui. Ele é da editora Darkside. A Darkside é bem conhecida por fazer livros incríveis, assim, com essas capas incríveis, né? Mas enfim, vamos lá. Esse livro teve muita polêmica em torno dele desde que ele foi lançado. Ele gerou muita controvérsia, muita gente falando muita coisa a respeito desse livro. E, enfim, ele foi escrito pelo Vicente Maio, que pra quem não sabe, aí é um patologista forense, né? Ele, basicamente, quando um crime acontece sem explicação ou quando a gente tem aí um caso de assassinato, o Vicente normalmente é chamado para dar um parecer a respeito do que aconteceu nesse assassinato. O Vicente é um dos maiores lá dos Estados Unidos, ele já participou de, sei lá, milhares de casos desses, dos sem soluções aos casos que vão pra mídia, que geram polêmica, controvérsia e tal. O Vicente, ele é muito conhecido e muito respeitado, é um patologista muito respeitado lá nos Estados Unidos por esse trabalho que ele faz. E aqui no livro ele traz um livro com 10 capítulos, contando umas 10, 12 histórias mais ou menos, a respeito dos casos mais absurdos, bárbaros ou incríveis durante todo o período aí em que ele trabalhou fazendo esse serviço. Se eu não me engano, o Vicente ainda trabalha mais como consultor hoje em dia. Enfim, no livro ele conta nesses 10 capítulos aí, alguns desses casos, e é um livro que, além de tudo isso, é muito forte porque ele traz informações bastante descritivas sobre esses assassinatos, sobre esses crimes, sobre o corpo dessas vítimas, sobre como funciona todo o processo de descobrir o que esse corpo fala, né? Quais são os segredos por trás desses corpos. E é por isso esse título incrível aqui, O Segredo dos Corpos. O Vicente fala que ele não conhece, ele não tem como conhecer o coração dessas pessoas que faleceram, que morreram. Ele nunca vai ter acesso ao coração delas. Mas ele tem acesso às histórias que esses corpos têm para contar antes de terem sido assassinados. Ele é a única pessoa que consegue conversar pela última vez com esse corpo, né? A última pessoa que conhece a real história desse assassinato, desse crime, dessa morte, ou do que quer que tenha acontecido com esse corpo. Mas enfim, a polêmica por trás desse livro aqui já começa a partir do primeiro capítulo, né? Onde o Vicent, ele vai trazer à tona aí a história do Trayvon Martin. Trayvon Martin era um menino jovem lá dos Estados Unidos, né? Ele era da Flórida. Esse caso ele aconteceu em 2002 e é um caso que gerou muita repercussão lá nos Estados Unidos, porque trata basicamente de um jovem de, sei lá, quantos anos? Deixa eu ver aqui. De 17 anos. Um jovem de 17 anos que foi assassinado por um homem branco num estacionamento ali de um condomínio. A princípio, quando você começa a ler tudo isso, aqui tem algumas fotos dos crimes, inclusive, tá? Eu não vou poder mostrar muito porque é bem forte algumas imagens, mas enfim, esse é o Vicent e esse foi o rapaz incriminado aí de ter atirado no Trayvon Martin. As pessoas geraram muita polêmica em torno desse primeiro capítulo, exatamente porque as pessoas começaram a indicar que o Vicente Maio era um racista, pela forma como ele conta esse assassinato. O Vicente, ele foi chamado, inclusive, para analisar esse crime aqui e, enfim,
o que eu tenho para falar, a minha experiência, a princípio, quando eu comecei a ler esse primeiro capítulo, que é realmente muito forte, que é realmente muito pesado, porque o Vicent, ele traz a verdade, nua e crua, como ele fala em diversos capítulos, inclusive na abertura do livro, ele deixa muito claro que o compromisso dele é com o corpo, é com aquela pessoa que foi morta, assassinada, ou enfim, esse é o compromisso principal dele, é com a verdade. É sobre contar a verdade e não sobre contar como a pessoa era boa ou má, legal ou ruim. Basicamente, a missão dele, a função dele é contar a verdade, independente de que lado essa verdade está, de que lado essa verdade favorece. E eu acho que isso incomodou muita gente aqui nesse livro. Eu não, a princípio eu também tive essa mesma impressão de que o Vicent era um racista pela forma como ele descreve o Trayvon Martin, que era o menino negro. Mas basicamente o que o Vicent conta pra gente aqui é quem era o Trayvon Martin. Sem dedos, sem tentar florear ou justificar, ou sem tentar pesar o fator social desse indivíduo e etc. E ele faz isso porque é assim que ele trabalha, é assim que essa é a função dele. É falar a verdade, é contar como as coisas aconteceram, independente de quem quer que isso vá magoar ou machucar, enfim. Numa das passagens aqui do livro, inclusive, ele fala: a única missão do patologista forense é descobrir a verdade. Não deve fazê-lo em prol de ou contra a polícia, nem em prol de ou contra uma família. É meu dever ser imparcial e dizer a verdade. Em algumas ocasiões, não quiseram ouvir o que eu tinha a dizer. Em outras, sim, mas eu não me importava, porque estava dizendo a verdade. Agora, a verdade pode não ser o suficiente. Enfim, por isso esse livro ele já criou muita polêmica logo de cara, porque muita gente acusou o Vicente Maio de ser racista. Eu, a princípio, confesso que eu também fiquei meio pé atrás com ele quando eu comecei a ler e ver as descrições do Trayvon Martin, do assassinato do Trayvon Martin, a forma como ele descrevia tudo, me deu uma agonia. Mas eu insisti, perseverei, e aí com o tempo, com o passar do tempo, você vai entendendo um pouco quem é o Vicente de Maio e por que ele trata as coisas com essa frieza. Porque ele é bastante frio aqui, tá, gente? Ele vai contar sobre, sei lá, ele tendo que abrir um ser humano e que, como ele diz e explica durante o decorrer do livro, que pra ele, quando aquele ser humano chega na mesa dele, ele já não é mais um ser humano. É só algo que se pareceu um dia com um ser humano, mas não é mais, não tem mais um ser humano, não tem alma ali dentro. E por isso ele é tão frio nas descrições. Mas enfim, no decorrer do livro eu fui entendendo um pouco melhor, tanto é que no primeiro capítulo ele já conta esse crime bárbaro, que, enfim, ele critica também a TV, a mídia, inclusive ele critica o presidente Barack Obama lá dos Estados Unidos, porque esse caso aqui, ele chocou e comoveu uma galera, né? Movimentos negros lá dos Estados Unidos fizeram um levante, inclusive dando recompensa para quem pegasse o assassino do menino e etc. Enfim, ele gerou muita polêmica e o próprio presidente Barack Obama se posicionou convocando as organizações aí a darem uma olhada e se atentarem melhor, né? Num dado momento, o próprio Barack Obama levantou uma fala que como o próprio Vicent fala aqui, foi bem pesada, né? Trayvon Martin poderia ser o meu filho, se eu tivesse um. Trayvon Martin poderia ser eu. E isso levanta uma comoção nacional lá nos Estados Unidos e a galera fica louca e, enfim, todo mundo quer a cabeça desse homem branco que assassinou o Trayvon Martin, que deu um tiro no Trayvon Martin. Ele vai a julgamento e é então que o Vicente Maio é chamado para olhar melhor esse assassinato e desvendar a verdade, e por isso muita gente não gostou muito da posição do Vicent, mas é o ofício dele, falar a verdade, contar tudo, e é o que ele faz nesse livro aqui. Muito tempo mais na frente aqui do livro, você vai entendendo que não é bem assim, o Vicent não é uma pessoa fria e, enfim, totalmente imparcial. No decorrer do livro ele vai dando algumas amostras de humanidade ali que começam a humanizar esse autor aqui,
E isso eu achei muito bonito, porque, por exemplo, no primeiro capítulo ele conta esse crime bárbaro do Trayvon Martin. No segundo capítulo ele vai contar a história dele, como ele chegou aonde ele chegou e por que ele é quem ele é. E isso começa a trazer para você uma noção maior do que ele faz e entender melhor o trabalho dele. Como eu falei, ele faz duras críticas ao governo, ele faz duras críticas à mídia, à sociedade em alguma proporção, e, enfim. E lá na frente, aquela impressão que a gente tem no início de que ele é um racista, ele vai começando a desmistificar. Não que isso seja o mote principal do livro, tá, gente? O que eu tô falando é que as minhas impressões a princípio era realmente de que ele era um cara racista. E à medida em que eu vou lendo o livro, eu vou descobrindo humanidade nesse homem aqui e vou entendendo a visão dele das coisas. E ele só quer contar a verdade. Aliás, não é nem que ele quer, esse é o trabalho dele, contar a verdade. Ele conta... é um livro com 10 capítulos, onde em todos os capítulos ele conta crimes hediondos, absurdos, crimes fortíssimos que repercutiram na mídia. Tem aqui sobre o assassinato do John Frederick Kennedy, né, o presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado e o próprio assassino depois se matou, e aí depois a mídia começou a vender que aquilo dali... alguns jornalistas começaram a publicar matérias falando que existia uma conspiração aí por trás disso e que o assassino que estava lá enterrado não era o assassino verdadeiro. Então, 10 anos depois tem que exumar o corpo desse assassino e o Vincent é chamado para ir ver se realmente a KGB estava metida com o governo, estava metida com esse assassinato, enfim, várias conspirações. Ele derruba algumas conspirações que a gente tem aqui. Tem, inclusive, o último capítulo desse livro, ele conta um caso que eu acho que você pode não conhecer nenhum desses casos aqui, porque aconteceram lá fora, né? Mas se tem uma pessoa que certamente você já ouviu falar, é o Van Gogh. E aí tem um capítulo aqui especial só sobre o Van Gogh, que por durante um século diziam que o Van Gogh tinha se suicidado, né? E aí o Vincent é chamado e é aí onde ele conta a verdade, ele descobre a verdade e muda o rumo da história que a gente entendia a respeito do Van Gogh. E não, ele não se suicidou. A coisa é bem mais profunda. Vale a pena pra caraca ler esse livro. E, enfim, voltando ao que eu tava falando lá a respeito do Vincent ser racista e tal, e no decorrer do livro ele vai se humanizando e você vai percebendo pequenos traços ali de uma pessoa que só tá fazendo o seu trabalho. E ele é muito humano, tem num dado momento aqui onde ele conta sobre uma psicopata que assassinava crianças, ele conta algumas coisas com muito pesar sobre essa situação, e aí você percebe mais um pouco de humanidade. E sobre a questão racismo, tem uma passagem aqui que eu achei que pra mim foi onde ele tem consciência enfim, das desigualdades, ele tem consciência de tudo isso, e nessa passagem ele fala o seguinte: quando uma criança morre, a família suporta o peso inimaginável do sofrimento emocional, mas ninguém sai ileso. Nem o acusado, nem os primeiros socorristas, nem os policiais, nem os legistas, nem os promotores, nem os advogados de defesa, nem os juízes, nem a própria comunidade. Quando a etnia é revelada, a raiva costuma ser intensificada. Etnias podem suspeitar umas das outras em lugares onde há pouca miscigenação. Kevin Hunt era um negro na reno predominantemente branca. A reação local à morte de Malachi foi rápida. Enfim, nessa passagem aqui ele está falando sobre um caso que rolou lá nos Estados Unidos, que também repercutiu pra caramba. Saiu em tudo quanto foi manchete, a mídia interviu. Esses programas que a gente tem, tipo Cidade Alerta aqui no Brasil e tal, tem muitos desses lá fora e ele critica duramente esses programas, ele critica essas séries de TV CSI e desmistifica várias coisinhas que a gente vê no CSI que não procedem na realidade. A vida de um patologista é bem mais difícil do que essa. Enfim, mas esse caso aqui, em que ele tá contando, é sobre uma criança de 2 anos, se eu não me engano, 2 a 3 anos, que é acusada de ter sido assassinada pelo padrasto. E esse
padrasto é negro. Então a comoção se intensificou porque esse homem era negro. E a própria avó da criança acusa esse padrasto, a mãe começa a acusar o marido, né, de assassinato, de ter assassinado seu filho, enfim, e o Vincent vai, num dado momento aí do julgamento, esse homem ele é condenado à prisão e o Vincent vai analisar esse caso aqui e descobre que os patologistas, né, os médicos legistas, sabe médico legista de hospital? Então, existe uma diferença entre o patologista e o médico legista. O médico legista é um residente no hospital que está sempre lá analisando o corpo, dando, enfim, o atestado de óbito. Já o patologista é a pessoa que vai ir mais a fundo, que vai pesquisar os assassinatos, vai pesquisar o que aconteceu, vai ver se realmente procede, porque ele, como ele mesmo fala aqui, o compromisso dele é com a verdade. E às vezes a gente leva muita gente para a cadeia injustamente. E esse caso em questão aqui, um desses casos que ele trata aqui, esse homem ele foi condenado à prisão perpétua. Ou seja, ele ia mofar na cadeia, até que o Vincent, num dado momento ali, os advogados de defesa recorrem e o Vincent é chamado para analisar e descobre que realmente o padrasto estava falando a verdade, ele não matou o menino. Ele levou o menino para um parquinho e basicamente esse menino caiu daquelas estruturas de metais que as crianças sobem, caiu, bateu a cabeça e, enfim, ele teve uma hemorragia e aí ele conta tudo isso de forma bem descritiva. Então, assim, esse livro ele é muito pesado, como eu já falei aqui, ele tem alguns gatilhos, então é importante você se atentar a isso quando for ler, ver se você está preparado psicologicamente para ler tudo que você vai ver aqui. Mas eu acho que, acima de tudo, o que o Vincent trata aqui é um livro que fala sobre a verdade das coisas, e que muitas vezes a gente é influenciado. E como ele mesmo diz aqui num dado momento, a gente às vezes não quer aceitar a realidade, a gente não quer aceitar a verdade, né? Como ele falou naquela passagem que eu li ali no início, enfim. Basicamente esse livro é pesadíssimo, mas é muito gostoso de ler. A escrita, a forma como ele é escrito é muito simples, não tem nenhuma complexidade. Ela só é pesada porque ler tudo aquilo ali, tem até um caso aqui que foi o que eu precisei tirar uns 2 dias ali, porque eu já não aguentei continuar, que é o caso de uma psicopata que assassina crianças recém-nascidas entre 2 a 7 meses de vida. Essa mulher, ela assassinou por 27 anos diversas crianças e ela sempre passou ali ilesa, ninguém descobriu. Né? Era uma mulher que basicamente sufocava crianças e ela sempre sufocava, depois reanimava e levava para o hospital. Ela fez isso com os filhos dela, ela fez isso com os filhos da irmã, ela fez isso com os filhos da outra irmã, ela ficou com o marido de uma das irmãs, ela depois começou a trabalhar como enfermeira num hospital que cuidava de pessoas com deficiências mentais, né? Pessoas que precisavam de cuidados, e ela matou algumas crianças desse lugar. Enfim, é muito difícil ler esse capítulo. É o 3º capítulo desse livro aqui e pra mim foi um dos mais difíceis de ler. O nome dessa assassina é Martha Woods e ela ficou conhecida como a primeira psicopata. A partir dela, as leis mudaram no país por conta dessa Martha Woods aqui. Inclusive, tem uma série na Netflix que é Fuja, se eu não me engano, que fala de uma mãe que, enfim, basicamente ela deixa a filha debilitada para manter a filha ali em cárcere. Tem uma outra, já teve, eu não lembro qual é o nome da série, de uma mulher que também fazia isso, enfim. Isso é baseado em fatos. Existia essa mulher, essa psicopata, é uma espécie de doença e é mais comum do que a gente pensa, de pais que adoecem seus filhos e vão matando seus filhos sob a alegação de que estão salvando, cuidando deles e tal. E essa mulher que é retratada no filme, ela existiu de verdade e ela virou amiga dessa Martha Woods, que a gente está falando aqui. Dessa Martha Woods que eu tô contando pra vocês. Essa mulher do filme que a gente vê na Netflix é essa mulher aqui. É a Mary Beth Timing.
Essa mulher, ela também foi presa num dado momento e ela virou colega de presídio da Martha Woods, que foi a primeira psicopata mulher ali, reconhecidamente o termo psicopata, enfim, assassino em série, foi dado por conta dessa mulher aqui, da Martha Woods. E a Martha Woods, num dado momento, ela na cadeia é encontrada e vira amiga dessa mulher aqui, que é a do filme Fuja. Enfim, é um livro incrível, incrível, incrível. Não tem como parar de ler. Você que é uma pessoa curiosa, que gosta desse tipo de assunto, vai gostar bastante, porque você vai começar a ler e não vai querer parar. Os capítulos são curtos, são rápidos. O Vicente, ele traz todos os dados, as informações, como aconteceu cada crime, tudo muito rápido, então você fica meio aflito vendo e lendo tudo aquilo, mas é um livro que você lê muito rápido. É óbvio que com algumas pausas, se você tem estômago que não está preparado para isso como o meu, eu tive que fazer algumas pausas para conseguir concluir esse livro aqui. É bem pesado, bem forte, mas é muito bom, eu recomendo pra caramba. E inclusive tem uma série que saiu recentemente na Netflix sobre a Elise Matsunaga. E tem depoimentos de um dos médicos, né, patologistas forenses, que vai analisar o crime e tal. Muitas das coisas que ele fala lá é falada aqui com muito mais intensidade. Então tá aí, se você gostou daquele documentário, você vai adorar esse livro aqui, porque ele trata dos dois lados da moeda o tempo inteiro, o tempo todo. O Vicente Maio tá jogando verdade na sua cara. Muitas das vezes você não vai concordar, muitas das vezes você vai ficar chocado. Alguns crimes têm solução, outros ficam sem tantas respostas, outros a gente se nega a acreditar. E é muito legal. Tenho até uma passagem, meu livro está todo, enfim, marcado aqui, e tem uma passagem onde ele fala uma coisa que eu acho que sintetiza bem, assim. A verdade é sempre melhor do que aquilo que meramente desejamos ser verdade. Assim são os seres humanos. Só a razão não dá conta do mundo. Ansiamos por explicar tudo racionalmente, mas muitas vezes também aceitamos o irracional. E é bem verdade o que ele fala aqui, porque muitas vezes as pessoas, a mídia, cria narrativas que fazem com que a gente caia na ideia de que determinadas coisas aconteceram de determinadas formas, quando na verdade a gente não quer a verdade, a gente só quer uma história legal para aceitar o que aconteceu. E aqui nesse livro o Vicente derruba todas essas histórias e traz casos fortíssimos, polêmicos. Tem o caso do presidente Kennedy, que foi assassinado, como eu falei pra vocês. Tem o caso do Van Gogh, tem o caso dessa Martha Woods, que foi o caso que mais me marcou, porque fala sobre crianças recém-nascidas, e isso é muito forte. A forma como ela mata essas crianças é muito forte. Tem o caso, óbvio, do Trayvon Martin, que é esse caso aí que bem polêmico, que gerou muita repercussão em 2012 lá nos Estados Unidos. Tem o caso do Phil Spector. Phil Spector tá aqui. Tem o caso do Phil Spector, que foi acusado de assassinar a atriz Lana Clarkson. E, enfim, rico, milionário, já tinha produzido Beatles, Rolling Stones, Debbie Harry e tal. Era um cara excêntrico e que de repente é acusado de assassinar a atriz Lana Clarkson. E esse caso gerou muita repercussão, inclusive o pai das Kardashian, o mesmo que participou do crime do O.J. Simpson, que tem até uma série também na Netflix que fala sobre o assassinato de O.J. Simpson e tal, o crime de O.J. Simpson, American Crime Story, se eu não me engano. O pai da Kim Kardashian, ele defendeu esse cara, esse Phil Spector aqui, e num dado momento o próprio Vicente Maio é chamado para analisar o caso e, enfim. São 10 capítulos com 12 histórias bem pesadas aqui. Não, acho que com 10 histórias, porque tem uma que é um capítulo só sobre a vida dele e alguns casos que ele participou. Mas enfim, não dá pra parar de ler, é muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais, a capa é incrível, acho que eu não tenho mais o que falar a respeito. Eu só tenho que indicar vocês que leiam esse livro, que é lindo de cabo a rabo, assim. Começo ao fim, as imagens são lindas, tem algumas imagens bem fortes aqui que não dá pra mostrar, senão eu
mostraria pra vocês. Alguns crimes bem pesados. O meu livro tá cheio de marcação, não sei se vocês conseguem ver aqui. Porque você tira, daqui você tira milhares e milhares de reflexões pesadas, então indico muito que vocês leiam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, despertou interesse em ler essa narrativa aqui, esse livro aqui, deixa nos comentários aqui para eu saber. Se tem algum livro que você gostaria que eu lesse, fizesse resenha a respeito, deixa também nos comentários e me segue lá no Instagram, @oficialguigo. É isso, aqui eu me despeço, um beijo e bye, Lorena.